Hoje tenho um comentário com vocês, uma conversa, principalmente a respeito da questão inflação, desenvolvimento econômico, situação econômica mundial e nos aspectos que o Brasil está inserido e qual nós estamos inseridos. Hoje o IBGE comunicou que nós, na IPCA, índice de preço ao consumidor amplo, teve uma deflação de 0,38, 0,40, 0,38, levando a inflação anual a 8,71. É um número bastante promissor, porque já podemos prever para setembro mais uma queda e para outubro também, já que os índices correspondentes a setembro e outubro do ano passado foram muito altos e não vão se repetir este ano. Então, já temos a certeza que chegaremos em dezembro com uma inflação na ordem de 6%, quase dentro da meta. Ou até dentro da meta se nós tivermos mais deflação, que não acredito. Os preços estão evoluindo exatamente de acordo com o que se esperava da política monetária implementada pelo Banco Central, de alta de juros, uma política que já vem há algum tempo. Toda a política monetária é de reação lenta. Na verdade, quando o Banco Central começa a aumentar juros para diminuir a demanda, a reação de preços demora no mínimo 8 a 10 meses, e é o que nós estamos vendo no Brasil, ou seja, temos uma política monetária que está produzindo efeitos e temos resultados na inflação. Soma-se a isso ao fato de que o nosso crescimento econômico não foi interrompido. Conseguimos superar o crescimento econômico, principalmente pelo aumento de produtividade e o aumento de trabalho de determinados setores, e que não produziu inflação. Este é um fato importantíssimo. Estamos com um crescimento previsto esse ano de quase 3% e com inflação decrescente. Isto é muito importante. Então temos política monetária bastante boa e produzindo o que desejamos. Temos mais ainda na economia. Nós temos o controle das contas públicas, o controle da fiscal, também bastante correto e eficiente. Isso se demonstra pelo superávit primário e pelo equilíbrio de contas. E nesse aspecto eu gosto de salientar um detalhe. A mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional propondo a lei orçamentária, a lei de meios. Ele propõe a lei de meios exatamente de acordo com o que pretende, o que permite a lei de diretrizes orçamentárias dentro do equilíbrio fiscal. E é isso que deveria ser. As modificações ocorrerão durante a tramitação desta peça legislativa no Congresso e através da negociação política. Quem tem a chave do cofre, quem estabelece os gastos é o Congresso Nacional. Então, esta evolução de gastos do equilíbrio fiscal está na mão da negociação do Executivo e o Legislativo e será objeto, inclusive, da nova administração, que acredito que o presidente da República, de forma extremamente responsável, mandou uma peça técnica como não poderia deixar de ser. Muito bem. Dito isso, temos que observar a evolução no mundo. Esta semana tivemos várias controvérsias em relação à questão do Banco Central Europeu, aumento de taxa de juros, as perspectivas da continuidade de aumento de taxas de juros pelo FED, tentando diminuir na Europa e nos Estados Unidos a inflação, que é em termos iguais ao do Brasil e em algumas situações pior. Ou seja, Europa e Estados Unidos começam a fazer o que nós já fizemos há 6 meses, 8 meses atrás, em termos de Banco Central. Essas controvérsias vão ocorrer. Estamos vendo na Inglaterra, por exemplo, um subsídio à energia. É uma disruptura na questão fiscal. Aumento de despesas, emissão de moeda. É perigoso. Temos situação semelhante na Europa, em vários países da Europa. Também é perigoso. A situação econômica nesses países é pior do que a no Brasil. Porque os fundamentos no Brasil estão mais sólidos. Os fundamentos na Europa e nos Estados Unidos não estão tão sólidos quanto no Brasil. Eles precisam este freio de arrumação. O FED, Federal Reserve, tem produzido isso, tem
procurado fazer isso. Essa é a grande discussão que se vê todos os dias. E os nossos meios de comunicação, os nossos analistas de mercado reproduzem isso de forma muito clara todos os dias. Então, esta é a grande diferença. Temos a questão da China, que é um caso à parte. A China promove esses lockdowns intermitentes de forma muito clara e evidente que ela tenta dar uma arrumação interna. A China terá um episódio importante com a recondução do Xi Jinping. Vamos ver como isso ocorre. Mas a China é um caso à parte. A China tem um consumo mundial atribuído a ela importantíssimo. Temos a questão do Japão também, que é outro caso à parte. O Brasil não está isolado no mundo. O Brasil está fazendo o seu dever de casa. Mas o que nós precisamos para continuarmos assim? Dar continuidade a essa nossa política. Dar continuidade ao conjunto de reformas, conjunto de estruturações que fizemos. Na política monetária, na política fiscal e, principalmente, em termos de marcos regulatórios, de privatizações, de estruturas de produção mais eficientes, reformas trabalhistas, reforma previdenciária, reforma tributária, todo um conjunto que nós temos que evoluir. E essas reformas não se fazem de um dia para a noite. Ela se faz de forma persistente. A tributária, o ministro Paulo Guedes tem continuamente trabalhado nessa, fatiando. Ora ele mexe no IPI, ora ele mexe no ICMS, ora ele mexe no imposto de renda. E é assim que nós estamos conseguindo fazer. A reforma trabalhista também. A reforma previdenciária também. As reformas dos marcos regulatórios também. Estamos evoluindo dentro de uma condução política muito eficiente. E é isso que nós temos que nos ater. Eu acho que as manifestações do dia 7 de setembro foram exemplares. Mostraram o caminho que os brasileiros querem. E eu acho que é isto que nós temos que perseguir. Nós temos que avaliar que finalmente conseguimos uma estrutura de governo eficiente, produtiva, isto mesmo, produtiva, que está aumentando a produtividade do brasileiro e produzindo o desenvolvimento que esperamos. Esta é a solução. E este é o recado que se recebe das ruas. E esse é o recado que será dado nas urnas no dia 2 de outubro. Muito obrigado e boa tarde.